nós estamos aqui para estudarmos um pouquinho do Evangelho segundo o Espiritismo e para iniciarmos, antes de iniciarmos nosso estudo, nossas reflexões, vamos nos unir e elevar o pensamento a Deus. Deus nosso Pai, de infinita bondade, agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, estudando, refletindo sobre os ensinamentos, que possamos, Senhor, não só refletirmos, mas absorver todo esse conhecimento e colocarmos em prática em todas as oportunidades que nos aparecem, Senhor. Pedimos também, Senhor, um amparo nesse momento a todos aqueles irmãos necessitados, pedindo restabelecimento da sua saúde, que eles possam ser amparados, assim como todos os outros irmãos que passam por momentos de aflição. Esteja conosco agora e sempre, que assim seja. Então, hoje, dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho, segundo o Espiritismo, né? Nós estamos estudando o capítulo 12. Amai aos vossos inimigos, retribuir o mal com o bem. Nós tivemos o estudo, né, dos outros itens, dos itens 1 ao 3, em estudos anteriores, né, que podem ser acompanhados também em nossa plataforma. E hoje nós vamos finalizar este tema com o item 4. Amar aos inimigos é para o incrédulo, ou seja, aquele que não tem fé religiosa, ateu, um contrassenso. Contrassenso, no caso, ele não vê razão para aquilo ali, não vê lógica. Aquele para quem a vida presente é tudo, vê no seu inimigo um ser nocivo, que lhe perturba o repouso e do qual unicamente a morte, pensa ele, e pode livrar-lhe. Então, quando muitas vezes vemos situações de desentendimento ou aborrecimento, situações até mais agressivas, onde fica marcado naquele ser, estremecidas relações, chega ao ponto de causar um incômodo tão grande nas pessoas, nos seres, que passa a ser projetado no outro um sentimento negativo, né? Passa a ser projetado no outro essa intenção de que o outro lhe é uma ameaça, o outro lhe desequilibra, lhe tira a paz. E aí ele coloca aqui que, no caso, ele perturba o repouso. E aí muitas pessoas passam a crer que a morte, né, que o desencarne daquele ser que naquele momento está lhe causando um transtorno, é a morte. Como se a morte fosse finalizar todo esse processo de perturbação, todo esse processo de aborrecimento, de tristeza. E aí vem esse pensamento de que a morte vai finalizar isso. E nós sabemos, né, com o conhecimento espírita, nós sabemos que não é bem assim. Mas nós vamos estar estudando, aprofundando melhor sobre esse trecho do Evangelho. Daí o desejo de vingar-se, nenhum interesse em perdoar, senão para satisfazer o seu orgulho perante o mundo. Em certos casos, perdoar-lhe parece uma fraqueza indigna de si. Se não se vingar, nem por isso deixará de conservar rancor e um secreto desejo de mal para com o outro. Então, para essa pessoa que está nutrindo esse sentimento de rancor, de mágoa, o perdão não é uma opção. Ela não coloca o perdão como uma opção para a resolução desse mal-estar. Na verdade, ela continua nutrindo ainda mais sentimentos negativos, sentimentos ruins, sentimentos que nós devemos nos trabalhar muito para deixar de termos, né?
Então parece que para essa pessoa, para nós, né, quando generalizando a todos nós, porque sempre poderemos estar passando por uma situação dessa, para essa pessoa perdoar seria algo fraco, seria um sentimento que não deve ser considerado e nem valeria a pena. Que o melhor é que essa pessoa tivesse um fim, como se essa pessoa sumisse da sua vida, se a solução de todos os problemas fosse que essa pessoa sumisse, deixasse de existir na sua vida, no seu vínculo social. E mesmo que ela não se vingue, ela coloca aqui, é colocado aqui, que mesmo que ela não se vingue, né, como muitas vezes em situações de atrito, de brigas, muitas vezes a pessoa fica tão, né, com os sentimentos, as emoções tão afloradas, que acaba agindo sem refletir antes. É por isso que é muito importante que nós possamos sempre buscar um momento de reflexão, mesmo que pareça difícil. Claro que é difícil muitas vezes refletir diante de uma situação inoportuna, mas a melhor das ações, as nossas melhores soluções virão através da reflexão, com muita calma, paz e sabedoria. Então, que nós possamos sempre refletir sobre a importância de não agirmos por impulso. Muitas vezes o silenciar, que para muitos é se omitir, é não responder, né? No caso, você não respondeu à altura, você não respondeu, você não falou. Muitas vezes o silenciar é a melhor solução, porque aí nós vamos parar, refletir, poder refletir com calma, deixar todas as emoções se acalmarem dentro de nós, nos analisarmos, conhecermos, entendermos o que realmente nós estamos fazendo aqui, nosso objetivo, e aí encontraremos a melhor solução. Normalmente, né, quando a gente tem esse momento, tem essa oportunidade de silenciar, de se acalmar, né, nós passamos a ter mais sabedoria ao agir. Então, a vingança, ela não é e nunca será a solução. Nada será superado com violência, nenhum ato de violência é justificável, nenhum ato de violência fará com que as situações seriam melhores resolvidas. Muitas vezes esse silêncio, essa serenidade, né, é a oportunidade que nós temos de fazer as melhores escolhas. E o amor, ele não é representado por nenhum ato agressivo, nenhuma atitude impulsiva. O amor, ele é pleno, ele é algo que nos traz um sentimento bom. Então, se nós buscamos hoje sermos melhores, se nós buscamos ter as melhores atitudes, nós precisaremos muito ainda entender esse processo de calar, muitas vezes, mesmo quando nós queremos falar. É um processo de autocontrole, é um processo de disciplina, de autoconhecimento, de oportunizar esse autoconhecimento, se perceber onde estão as suas limitações para evitar de falhar, porque nós estamos aqui para isso, nós estamos para melhorar. E toda vez que nós agimos impulsivamente, nós damos brecha para atitudes muitas vezes que iremos nos arrepender mais à frente. Então, a vingança, essa vingança, às vezes a pessoa não se vinga, seja, no caso, falam dar o troco, né? Se vinga com um ato ou com alguma coisa que vá prejudicar o outro fisicamente, materialmente, né? Mas às vezes a pessoa continua nutrindo dentro dela sentimentos ruins sobre aquela pessoa, sobre aquela situação, sobre aquelas pessoas. Ela continua nutrindo. Então aquilo ali dentro dela ainda não está sanado, ainda não foi resolvido.
Nós só poderemos continuar a caminhar, a progredir a partir do momento em que nós resolvermos as nossas pendências, que nós resolvermos todos os equívocos que tivemos causado ou que estamos causando a alguém. Então, se nosso objetivo hoje é sermos melhores, nós precisamos muito refletir sobre o que nós levamos dentro dos nossos corações, pois eles serão reflexos das nossas ações. Nosso pensamento também é força. Nós sabemos que quando nós pensamos em algo, nós já estamos alimentando aquele sentimento. E aí nós estamos nos nutrindo de sentimentos ruins que causam não só mal ao outro, que recebe, acaba recebendo ou não aquela vibração, mas principalmente a nós. O nosso corpo, tudo que acontece com o nosso corpo é reflexo daquilo que nós sentimos, a forma que nós vivemos e como nós escolhemos estar vivendo aqui nessa encarnação. E muitas vezes nós não nos atentamos quando o nosso corpo adoece, o porquê desse corpo adoecer, né? Porque não adianta somente o cuidado com a questão do corpo física. É preciso também cuidar da alma, é preciso também cuidar do que estamos alimentando nosso corpo, de fluidos, de pensamentos, né? E é muito importante toda essa ligação entre nosso cuidado com o corpo físico e o nosso cuidado com o nosso espírito, a nossa alma. Seguindo aqui, para o crente, o crente é aquele que tem convicção em algo, crê em algo. E, sobretudo, para o espírita, muito diversas é a maneira de ver, porque suas vistas se lançam sobre o passado e sobre o futuro, entre os quais a vida atual não passa de um simples ponto. Então, o espírita, né, o espiritismo traz todo esse conhecimento sobre a vida, reflexão sobre o que nós estamos fazendo aqui. Então, principalmente para aquele que crê, né, crê em algo, tem a convicção em algo, aquele que segue os ensinamentos de Jesus, então nós já temos a reflexão sobre condutas que nós devemos ter. E o espiritismo, ele traz é como se ele abrisse ainda mais um leque sobre o conhecimento que nós temos sobre a vida, sobre a nossa passagem aqui. Ele nos mostra que nós não estamos aqui, que aqui não é somente um momento. Tudo que nós fazemos aqui nos conecta, está conectado com o passado, coisas que já aconteceram, que nos trouxeram aos dias atuais, né? Por nossas escolhas, por outras questões, e nos faz refletir também que as coisas que nós fazemos hoje refletirão no futuro. Então nós estamos conectados integralmente a um passado, presente e futuro. Então que as nossas ações não sejam pensadas somente no hoje, que nós possamos refletir muito sobre tudo que nós fazemos, tendo o esclarecimento, tendo a intenção, né, de que as coisas que se nós buscamos um futuro mais próspero, de sermos espíritos mais evoluídos, buscarmos sermos pessoas melhores, nós teremos que plantar hoje para colher no futuro. Não tem como nós fugirmos disso. Da mesma forma, o Espiritismo nos faz compreender que as coisas que nos acontecem hoje não são por acaso. Algumas sim, nós passamos a desviar nossos caminhos e acabamos plantando situações que não precisaríamos passar, mas por escolha nossa acabamos passando. Outras situações nós plantamos no passado e hoje elas nos vêm nesse momento como forma de resgate para que nós possamos superar e transformar aquela situação em algo de bom, né? Nossas pendências com outros irmãos, pois todos nós temos algo a fazer aqui. Nós não estamos aqui simplesmente, nós não estamos aqui a passeio, né? Primeiramente isso, nós estamos aqui para
para muito mais, para colher, para plantar sempre. Nós sempre estaremos colhendo nesse processo de plantar e colher, plantar e colher. E nesse momento é muito importante, ainda mais agora nessa pandemia em que nós estamos vivendo, nós estamos tendo uma grande oportunidade de refletir muito sobre as nossas atitudes, as nossas escolhas. E tá aí a oportunidade que nós estamos tendo, embora esse momento tão turbulento, de refletir sobre o que nós queremos ser e tudo que nós podemos ser e fazer para todos, para a nossa comunidade em geral. Então, que nós possamos sempre refletir sobre isso, que hoje existe uma oportunidade única, nós não sabemos até que momento nós teremos a oportunidade de fazer algo de bom, algo que realmente vá mudar vidas, algo que realmente vá nos ajudar a evoluir e sermos espíritos melhores. E aí vamos seguindo aqui. Sabe ele que, pela mesma destinação da terra, deve esperar topar aí com homens maus e perversos, e que as maldades que se defrontam, faz parte das provas que lhe suporta, e o elevado ponto de vista que se coloca lhe torna menos amargas as vicissitudes que advenham dos homens, quer das coisas. Então, mais ou menos aqui vai complementando o que nós conversamos no momento passado, que sobre nosso papel real aqui, né? Que da mesma forma estaremos topando com homens maus também. E é muito importante nós refletirmos, pegarmos desse pontinho aqui, porque ele fala que pela nossa destinação, né, nós estamos aqui por algum objetivo, nós estaremos cruzando com várias pessoas, vários espíritos, que em outros momentos nós tivemos também a oportunidade, e nós toparemos com homens maus e perversos. Então, aí aqui nós podemos também refletir sobre uma questão: será que esses homens maus e perversos, nesse momento, será que nós não podemos estar fazendo esse papel? Porque muitas vezes nós colocamos a responsabilidade no outro. Nós tacamos para o outro a responsabilidade de que as coisas não dão certo. Poxa, eu não tenho paciência com o fulano, porque o fulano tira a minha paciência, porque o fulano vem me implicar comigo, porque o fulano faz isso comigo, porque eu não aguento, ele que desperta isso em mim, né? Então muitas vezes nós colocamos o outro como esse homem mau e perverso. Nós queremos transferir uma responsabilidade. Mas será que nós, na vida de outros irmãos, nós também não estamos sendo esse homem mau e perverso? Com outras atitudes que talvez nós nem entendamos que seja nociva. Mas está aí uma oportunidade de reflexão para que nós possamos ter, de refletir se as nossas condutas estão condizentes com aquilo que nós estamos propostos a seguir, estamos crendo, os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos da doutrina. Nós sabemos que a nossa evolução é todo um processo. Cada momento nós temos a oportunidade de nos melhorarmos. Então, a todo momento nós somos convidados a isso. Em situações mais diversas, quando menos esperamos, nós estamos sendo convidados a retribuir o mal com o bem. Então, que nós possamos refletir o nosso papel no mundo nesse momento, de que qual o homem que eu estou sendo nesse momento? Um homem perverso, um mal, ou um homem que tenta mudar, que tenta se domar, que tenta melhorar, que tenta buscar reconhecer suas más tendências e modificá-las também? Porque não adianta também nós só tentarmos nos enxergar as nossas más tendências, os nossos defeitos. Nós precisamos
dar um start nesse processo de iniciar essa transformação, mesmo que lenta, mesmo que pouco a pouco, dia a dia, a todo momento nós podemos mudar. Hoje eu mudo um pouquinho, amanhã eu mudo um pouquinho mais, e aí todo dia, até o momento que eu vou chegar a perfeição, ao ser pleno, evoluído, né? Mas claro que é tudo um esforço, muitas vezes é dolorido, muitas vezes é difícil, vão aparecer situações em que eu vou precisar ter resignação, em superar os problemas, em deixar, né? É como se você mergulhasse num mar, né, de reflexões, aprendesse um mar revolto, você mergulha, passa por todas aquelas ondulações, toda aquela coisa do mar revoltado, e você consegue submergir. Então, a todo momento nós estamos passando pela oportunidade de ter resiliência, né, que é um momento que é poder superar os momentos difíceis, entender que nada é castigo. Deus não castiga ninguém. Muito pelo contrário, Deus é um pai que tenta nos educar e nos oferece várias oportunidades para crescermos o tempo todo. Então, se nós vamos enxergar tudo como um castigo, nós não teremos a oportunidade de aprender. Quando nós passamos a ter resiliência, ser resignados, né, por tudo que nós passamos a aprender muito mais. E aí, quando ele fala aqui que as maldades que se defronta fazem parte das provas que lhe cumpre suportar, e o elevado ponto de vista que se coloca lhe torna menos amarga. Então, tudo que nos acontece tem um propósito. Como eu falei, Deus não castiga ninguém. Nós antes de reencarnarmos, nós temos um propósito aqui, nós já premeditamos as coisas que nós devemos cumprir aqui. E muitas vezes, ao chegarmos, nos distraímos com coisas fúteis, frívolas, e perdemos o foco da direção em que nós realmente deveríamos seguir. Então, as coisas que nos acontecem, muitas vezes nós olhamos assim, meu Deus, eu não vou aguentar, eu não vou conseguir passar por isso, mas nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir, porque se nós estamos passando por aquela situação, é porque nós acreditamos e porque Deus acredita que nós somos capazes. Muitas vezes vai precisar de mais força, mais esforço, mais calma, mais paz, tranquilidade, sabedoria, muito silêncio para observar tudo o que acontece e poder tomar as melhores decisões. Então, que nada na nossa vida seja entendido como castigo, como acaso, como algo que não deveria acontecer, porque tudo na nossa vida está certinho, vai acontecendo no momento certo. Tantas coisas ruins, que parecem ruins, né, que nada mais são do que oportunidade de aprendizado, quanto as coisas boas. E uma coisa muito importante, né, que você vê, que nós vemos, que a doutrina traz, e que eu acho assim mas com base na doutrina, que é sempre assim, nossos estudos, nossas reflexões, tem que ser sempre com base dentro do ensinamento da doutrina, que a doutrina nos fala. Mas a nossa fé em Deus, né, essa coisa do crer em Jesus, crer em Deus, faz muita diferença ao nós passarmos por muitas das situações que nós temos que passar. Porque nós entendemos que não estamos sozinhos. E isso é muito importante. Entender e sentir Deus é algo sublime, uma conexão única e individual, que nos faz ter ainda mais fé, certeza de que nós conseguiremos passar por tudo e não estaremos sozinhos, porque Deus nunca nos desampara. Então, que nós possamos refletir
sobre o homem que nós estamos sendo no mundo e o tipo de espírito que nós queremos ser. Dando continuidade, se não se queixa das provas, tampouco deve queixar-se dos que lhe servirem de instrumento. Se em vez de queixar, agradece a Deus por experimentá-lo, deve também agradecer a mão que lhe dá ensejo, né, que no caso é a oportunidade, de demonstrar sua paciência e resignação. Então, quer dizer, esse ser que não que Deus, nós estejamos aqui para ser alguém que vá testar o outro, né? Nosso papel não é esse. Nosso papel é ser bom, fazer o bem, né? Mas infelizmente cada pessoa caminha de uma forma, escolhe uma forma de seguir e nós temos que respeitar. Mas até essa pessoa que muitas vezes vem nos testar a paciência, né? Não é testar a paciência, porque é algo que nós, devemos buscar ter. Mas até essa pessoa nós devemos agradecer a Deus, porque se nós a todo momento somos testados, é a oportunidade que nós estamos tendo de crescer. Se nós a todo momento passamos por situações adversas, é a oportunidade que nós estamos tendo de fortalecer a nossa fé. A oportunidade que nós estamos tendo de fazer boas escolhas e seguir no caminho do bem. Então, que essa pessoa, né, ele fala aqui, que ao invés de nós perdermos tempo nos queixando das pessoas que vêm causar algum mal, que nós possamos agradecer. Porque é a oportunidade que nós estamos tendo de superar, né? E aqui também de agradecer e agradecer a mão que demonstra, porque é uma oportunidade de nós termos paciência e resignação, de entender que as oportunidades estão aí e nós vamos poder superá-las ou não. Vai depender muito mais da nossa vontade de sermos bons do que de outra coisa. Nós temos nós temos o poder de escolha. Se nós vamos escolher pegar toda aquela experiência negativa, todo aquele momento negativo e transformarmos em algo de bom ou não. Se nós vamos aflorar ainda mais aquela situação e de repente causando até comprometimentos para as próximas encarnações. Que nós sempre refletamos sobre isso, sobre a nossa responsabilidade, pois nós somos autores da nossa história e nós podemos escolher. Por mais que as coisas estejam difíceis, nós podemos sempre escolher. Por mais que as situações nem sempre finalizem da forma como nós queremos, nós podemos escolher o melhor lado. E dando continuidade ao nosso estudo, esta ideia o dispõe naturalmente ao perdão. Sente, além disso, que quanto mais generoso for, tanto mais se engrandece aos seus próprios olhos e se põe fora do alcance dos dardos de seu inimigo. Então, quanto mais nós buscamos perdoar, isso é uma forma de generosidade com o outro, porque também é uma oportunidade para o outro refletir. Pois muitas vezes aquela pessoa, ela não teve a oportunidade que nós tivemos, não teve as reflexões, o acesso às reflexões que nós tivemos. E aí é uma oportunidade para aquela pessoa parar e refletir também sobre as escolhas dela, sobre... Ela vai pegar e refletir, poxa, eu fiz isso, se fosse eu agiria assim, mas o fulano agiu de outra forma, por que isso? Nós não somos capazes de mudar o outro, mas nós somos capazes de levar reflexão aos outros através das nossas atitudes e das nossas falas também, mas principalmente pelas nossas atitudes, pois elas dirão muito mais do que quem nós somos. Então, e ele fala aqui
que que nós se engrandecemos com esses atos, nos engrandecemos nos seus próprios aos seus próprios olhos, se põe fora do alcance dos dados do inimigo. Então, quando nós passamos a vibrar em outra sintonia, pensar de outra forma, nós saímos daquela linha, né? Nós passamos a entrar em outra sintonia e nós passamos a não sermos atacados, porque nós não estaremos na mesma sintonia. Aquilo ali passa a não ter importância para nós. Então nós não temos, não nos incomodamos com algumas situações, não nos incomodaremos mais com algumas situações, porque nós estaremos buscando outra sintonia, buscando refletir de outra forma. Muitas vezes as brigas, situações que acontecem, as pessoas acabam entrando numa mesma sintonia e um acaba atacando o outro naquilo que lhe fere. Quando o outro percebe que aquilo ali não lhe fere mais, aquilo ali passa a não ser mais um instrumento de violência contra você, ou contra outra pessoa. Então, a importância de nós sempre vibrarmos em outra sintonia, sintonias mais evoluídas, não entrarmos nessas mesmas questões que o outro que busca lhe atacar, que busca lhe ofender, porque é uma limitação ainda do próximo, a limitação do outro, que em algum momento ele vai despertar e vai aprender a caminhar de uma outra forma. Porque todos nós temos oportunidade de mudar. E nós vamos encontrar a verdade no momento que nós quisermos encontrar essa verdade. E a verdadeira verdade é Jesus. São os seus ensinamentos de amor e caridade. E já seguindo aqui para o último item, para o último parágrafo, o homem que no mundo ocupa elevada posição não se julga ofendido com os insultos daquele a quem considera seu inferior. O mesmo se dá com o que no mundo moral se eleva acima da humanidade material. Este compreende que o ódio e o rancor o aviltariam, no caso, desvalorizariam e rebaixariam. Ora, para ser superior ao seu adversário, preciso é que tenha a alma maior, mais nobre, mais generosa do que esse último. Então, o ser que busca ser evoluído, né, superar as questões, ele precisa ele precisa se trabalhar mais. Nenhuma pessoa vai poder evoluir tendo atitudes, nenhum espírito vai poder evoluir tendo atitudes grotescas, atitudes violentas. Tá aí a importância do equilíbrio, de buscar sempre refletir, sempre ter paz nas suas decisões, em sua consciência, para não se equivocar em suas decisões, para não se, como ele falou aqui, não se rebaixar e não se colocar em um lugar inferior. Não que quando você quer mostrar ao outro que você é superior, você acaba sendo soberbo, então você não vai atingir esse objetivo, né, de se mostrar realmente evoluído. Muito pelo contrário, você vai mostrar que você ainda precisa muito se trabalhar em outras questões. Mas se você ainda se ofende com o que o outro fala, com como que o outro age, é porque a gente ainda precisa muito trabalhar. Nós todos precisamos muito trabalharmos, mas é preciso que a gente passe a se doutrinar, a refletir e a buscar não se incomodar tanto com a maldade que o outro faz com a gente, porque tudo é um processo. Enquanto eu me ofendo, né, enquanto eu me preocupo com o que o outro está fazendo de mal para mim, eu deixo de estar em outra sintonia. Eu continuo alimentando aqueles vínculos de ódio e rancor. Tá aí
a importância de sempre de começar a refletir não no que o outro faz, mas no que eu faço. Porque infelizmente nós não poderemos mudar o outro, mas nós podemos mudar a nós mesmos. Da mesma forma, Jesus, quando passou por diversas situações, ele jamais se preocupou com o que os outros falavam ou faziam contra ele. Ele seguiu o caminho dele, porque ele estava confiante de que estava fazendo as melhores escolhas, de que estava tendo a melhor decisão. E seguiu o seu caminho. Mesmo diante da cruz, Jesus não julgou ninguém por ter abandonado a ele. Muito pelo contrário, pediu misericórdia a Deus para todos nós. Então que nós possamos nos trabalhar para buscarmos sermos seres melhores. Não por querer ser melhor que o outro, rebaixar o outro, mas ser melhores porque nós precisamos ser melhores. A nossa mudança é que vai mudar o mundo. Não adianta eu esperar que somente quando o outro mudar, tudo vai ser sanado. Não adianta eu querer que as situações mudem com violência, porque elas não serão mudadas assim. Muito pelo contrário, eu continuarei alimentando sentimentos negativos, de violência, e só adiando uma melhora que deveria acontecer. Então as respostas nunca estarão no mal, sempre estarão no bem. Que eu possa refletir sobre o meu papel, sobre o tipo de homem que eu quero ser no mundo, sobre o tipo de espírito, como eu quero voltar ao plano espiritual, que é a nossa verdadeira casa, como eu quero voltar e como que eu vou estar voltando, como que eu cheguei aqui, como que eu estou saindo daqui. Que a todo momento é uma oportunidade de nós fazermos escolhas melhores, que a todo momento eu posso retribuir o mal com o bem. E é para isso que nós estamos aqui, para sermos melhores, para através das nossas atitudes também influenciarmos aqueles que ainda têm muito a aprender também. E aí, fechando aqui, né? Ele fala também que o outro, existem ainda muitas pessoas espíritos ainda muito embrutecidos que se fortalecem com ódio e rancor, que compreendem que aquilo ali é o melhor. Quando na verdade nós sabemos que não é, nós vamos aprendendo com o tempo de que aquilo ali não é. Muito pelo contrário, alimentar o ódio e o rancor só nos faz sofrer ainda mais. Existe o processo de que nós temos que passar por situações para sermos melhores. Mas existem situações em que nós acabamos alimentando e fazendo com que essa passagem seja muito mais sofrida, seja muito mais dolorida. Ora, para ser superior ao seu adversário é preciso que tenha alma maior, mais nobre, mais generosa do que a desse último. Então que nós busquemos sermos mais generosos com o outro. Como nós podemos ser generosos? Refletindo mais sobre as nossas atitudes, deixando que as coisas fluam mais o seu curso, não alimentando rancor, não alimentando ódio. Porque enquanto nós estivermos fazendo isso, nada vai mudar. Bom, espero que as reflexões tenham sido válidas. É sempre um grande prazer estar aqui, embora em dias às vezes um pouco tumultuados. Então nós sabemos que essa é a oportunidade que nós temos de refletir, de estudarmos juntos, e é sempre bom, né? Estudar e refletir nunca é demais, ainda mais sendo a nossa querida doutrina e o Evangelho do nosso querido Mestre Jesus. Para finalizarmos, vamos então fazer a nossa prece. Deus nosso Pai, de infinita bondade, Jesus nosso querido irmão, mestre e amigo, agradecemos, Senhor, por estas reflexões tão ricas, preciosas para o nosso crescimento moral, Senhor. Que possamos sair daqui colocando-as em prática em todas as oportunidades que nós tivermos, Senhor. Obrigada por tudo, por todo o amparo enviado a todos nós. Esteja conosco agora e sempre, Senhor, que assim seja.